Alimentos mortos. Como a humanidade foi reprogramada em apenas 100 anos? O plano de dominação, a comida como arma. Imagine que você é um governante. Diante de você está um território conquistado com milhões de pessoas que você precisa controlar. Você tem exércitos, polícia, prisões, mas há um problema. Pessoas que comem comida de verdade são fortes, saudáveis e pensam com clareza. Elas questionam, rebelam-se e lembram-se do passado. Tais pessoas são perigosas. Você precisa de uma arma que não mate, mas enfraqueça, uma arma que destrua o corpo, nuble a mente e quebre a vontade. E essa arma deve ser consumida voluntariamente, com prazer, todos os dias, 3 vezes ao dia. O que você escolheria? Deixar que as pessoas tenham comida de verdade, que as torna fortes, ou dar-lhes biomassa morta, que as transforme em escravos obedientes? A resposta está no seu prato. Cada vez que você morde um hambúrguer, cada vez que abre uma lata, cada vez que coloca açúcar no seu café, você está executando a ordem que foi dada há mais de 100 anos, a ordem de se envenenar. O mistério da vitalidade ancestral. Já parou para pensar por que sua avó conseguia trabalhar um dia inteiro no campo com um pedaço de pão e um punhado de batatas, enquanto você, após um café da manhã farto, já procura um lanche às 10 da manhã? Por que as pessoas no século XIX conseguiam sobreviver com o mínimo de alimento, permanecendo fortes e saudáveis, enquanto nós hoje, apesar de termos geladeiras cheias, estamos constantemente famintos, cansados e doentes? A ciência oficial não tem resposta para essa pergunta, ela se cala ou se esquiva. Mas a verdade é terrivelmente simples, nós não comemos mais. Nós nos entupimos de matéria morta que tem apenas a forma de alimento, mas não contém força vital. Somos a primeira geração na história da humanidade que se alimenta voluntariamente de plástico. A lenda do progresso industrial. Abra um livro de história sobre a Revolução Industrial. Lá lhe dirão que, no final do século XIX, uma era maravilhosa começou. A humanidade aprendeu a conservar, refinar, pulverizar e embalar alimentos para consumo rápido. Fábricas começaram a produzir conservas, farinha branca, açúcar refinado, aditivos artificiais, e tudo isso teria sido feito para salvar a humanidade da fome, oferecer conveniência aos trabalhadores e acelerar o progresso. Uma bela lenda, mas que não condiz com a biologia. O corpo humano é um bioreator que depende de enzimas vivas, vitaminas, minerais e da energia do sol. Cada alimento natural contém não apenas elementos químicos, mas também força vital, vibrações e informação. Uma maçã fresca da árvore não é apenas celulose e frutose, é água estruturada, luz solar convertida em forma orgânica. É um organismo vivo que interage com seu corpo em nível energético. Agora veja o que acontece com o alimento na fábrica. O processamento térmico em temperaturas acima de 100 graus Celsius mata todas as enzimas. O refinamento remove todas as vitaminas e minerais. A conservação adiciona substâncias químicas que matam bactérias, mas também destroem sua flora intestinal. A embalagem em latas e plásticos satura o produto com toxinas. Na saída, você recebe um produto que parece comida, tem gosto de comida, mas em nível biológico está morto. Contém 0 força-vivas, 0 enzimas, 0 bactérias úteis, apenas calorias vazias, açúcar, sal, gordura e aditivos químicos projetados para enganar seus receptores de paladar. E nos dizem que isso é progresso, que foi feito para nos ajudar. Mas pense logicamente, por que uma sociedade progressista mudaria voluntariamente para uma alimentação que comprovadamente causa obesidade, escorbuto, diabetes, câncer, doenças cardíacas e inflamações crônicas?
Isso não é progresso, é sabotagem deliberada do combustível. Sabotagem biológica e doenças modernas. Observe as estatísticas. Antes da Revolução Industrial, a obesidade e o diabetes eram extremamente raros. As pessoas comiam comida simples que elas mesmas cultivavam ou compravam em mercados locais, pão integral, manteiga de suas próprias vacas, legumes do jardim, carne de animais que pastavam. E essas pessoas eram fortes, saudáveis e trabalhavam até uma idade avançada. Então surgiram as fábricas. Apareceu a farinha branca, da qual todos os nutrientes foram removidos, o açúcar refinado, que age como um veneno no corpo, as conservas, que podem ser armazenadas por anos porque não há mais nada vivo nelas, a margarina, feita de óleo industrial. Em poucas décadas, a humanidade transformou-se em um rebanho de pessoas doentes, obesas e sem energia. Coincidência ou um processo bem planejado? Preste atenção em um detalhe importante: a comida industrial não apareceu gradualmente por evolução natural. Ela foi introduzida simultaneamente em todos os países, como se seguisse um plano unificado. No final do século XIX e início do XX, fábricas de conservas abriram na América, Europa, Rússia e Austrália quase ao mesmo tempo. As mesmas tecnologias, os mesmos produtos, a mesma propaganda, conveniência, progresso, modernidade. Quem coordenou esse processo? De quem era o interesse de mudar toda a humanidade da comida viva para produtos de fábrica mortos? A história oficial silencia, mas os rastros levam às mesmas estruturas que controlam as finanças, a mídia e a medicina, aqueles que lucram com uma população doente, fraca e controlável. Agora, o mais importante, veja como o fast food e os alimentos processados funcionam. Você come um hambúrguer, uma pizza ou um pacote de batatas fritas. O estômago fica cheio, mas em uma hora você está com fome novamente. Por quê? Porque seu corpo não recebeu nutrientes de verdade. As células clamam por vitaminas, minerais e enzimas, mas tudo que você deu foram calorias vazias, açúcar, gordura e aditivos químicos. O estômago está cheio, mas as células estão famintas. E o cérebro envia um sinal: coma mais. E você come mais, e mais, e mais, mas não importa o quanto você coma, as células continuam famintas porque comida morta não pode nutri-las. Isso não é um erro, é uma funcionalidade, um mecanismo deliberadamente embutido para forçá-lo a consumir sem fim. A ciência oficial explica isso como a ganância das corporações. Dizem que as empresas de alimentos adicionam açúcar, sal, gordura e glutamato para viciar as pessoas e vender mais. Isso é verdade em parte, mas se você olhar mais profundamente, verá um sistema de desgaste funcionando perfeitamente. Um ser humano é forçado a consumir matéria morta sem parar para que esgote seus recursos mais rápido e vá para a farmácia, depois para a clínica, para o hospital e, finalmente, para o túmulo. E durante todo esse trajeto, a indústria alimentícia, a indústria farmacêutica e a indústria médica lucram com ele. Ele não é mais uma pessoa, é uma mercadoria, um recurso que é processado até que não reste mais nada. Veja a composição de um hambúrguer comum: pão de farinha refinada que não contém nutrientes, carne processada de origem desconhecida cheia de hormônios, antibióticos e proteínas de estresse, queijo que não é queijo, mas um produto de óleo de palma e emulsificantes químicos, molho cheio de açúcar, sal, conservantes e aromas artificiais, vegetais tratados com pesticidas e embalados em plástico. E tudo isso frito em óleo usado 100 vezes, contendo gorduras transcancerígenas.
No final, você tem uma bomba química que parece comida, mas em nível biológico é veneno. E milhões de pessoas comem isso diariamente, voluntariamente, com prazer, porque seus receptores de paladar foram tão alterados por anos de exposição a aditivos artificiais que a comida de verdade parece sem graça e sem sabor para elas. Agora a pergunta: como isso pôde acontecer? Como a humanidade, em apenas 100 anos, pôde mudar da comida natural viva para produtos de fábrica mortos? A resposta reside na catástrofe após a catástrofe dos séculos XVIII e XIX que destruiu a civilização da Grande Tartária. Os sobreviventes ficaram sem conhecimento, sem tecnologias, sem memória. Os novos governantes precisavam dessas pessoas como força de trabalho, mas havia um problema: pessoas que comem comida de verdade são muito fortes, muito saudáveis, muito independentes. Elas pensam com clareza, questionam, lembram-se. Tais pessoas não podem ser controladas. Então, era necessário enfraquecê-las. Não pela força, isso geraria resistência, mas através da comida. Dando-lhes lentamente, ao longo de gerações, biomassa morta que as torna fracas, doentes e obedientes. Fast food e comida industrial são a continuação desse programa. O plano era simples. Primeiro, destrói-se a agricultura tradicional. Forçam-se as pessoas a sair do campo para as cidades, para as fábricas. Lá, elas não têm acesso a legumes frescos, frutas, leite ou ovos. Elas dependem do que podem comprar. Então, abrem-se fábricas que produzem alimentos baratos e duráveis, farinha branca, açúcar, conservas, margarina. Convence-se as pessoas de que isso é conveniente, moderno e progressista. Faz-se publicidade. Contratam-se médicos para dizer que alimentos refinados são mais saudáveis que os naturais. Escrevem-se livros didáticos dizendo que a gordura é ruim, que carboidratos são bons, que se deve comer com frequência, e em poucas gerações, as pessoas esquecem o gosto da comida de verdade. Veja o que havia na Grande Tartária. Há evidências de que a agricultura lá baseava-se em princípios completamente diferentes. Não usavam pesticidas ou fertilizantes químicos. Em vez disso, utilizavam tecnologias de eletrocultura e eletricidade atmosférica. Nos campos, havia antenas de cobre que coletavam eletricidade atmosférica e a conduziam para o solo. Isso estimulava o crescimento das plantas, tornava-as resistentes a pragas e doenças e as saturava com energia. As colheitas eram gigantescas, os frutos eram enormes, suculentos e cheios de força vital. A comida daquela época não era apenas maior, era energeticamente diferente. A comida da Grande Tartária era água estruturada, vibrações elevadas, geometria sagrada. Observe a forma perfeita de uma maçã, a espiral das sementes de girassol, a simetria de um floco de neve. Isso não é coincidência, é matemática, geometria e vibração. A comida não era apenas ingerida, era percebida como portadora de informação, fonte de energia e conexão com a natureza. As pessoas daquela época comiam muito menos porque o alimento era supernutritivo. Não preenchia apenas o estômago, nutria o corpo etérico, apoiava a clareza da consciência e mantinha a glândula pineal aberta. Isso permitia que as pessoas gerassem vibrações mais elevadas, comunicassem-se com a natureza e tivessem acesso a conhecimentos que hoje nos são ocultados. E então veio a catástrofe. As tecnologias foram perdidas, as antenas destruídas, os campos cobertos por lama. Os sobreviventes esqueceram como usar a eletrocultura,
e os novos governantes não tinham interesse em restaurar esse conhecimento. Pelo contrário, precisavam de força de trabalho fraca e controlável. Assim, introduziram uma nova agricultura baseada em fertilizantes químicos, pesticidas e monoculturas. Essa agricultura destrói o solo, mata bactérias úteis e gera alimentos de baixa vibração. Depois, esse alimento é processado em fábricas onde os últimos restos de força vital são removidos. Na saída, você recebe biomassa morta que tem apenas a forma de comida. Pense agora no fast food. O primeiro restaurante McDonald's abriu em 1940 nos Estados Unidos. Em poucas décadas, o conceito espalhou-se pelo mundo. Hoje, há cadeias de fast food em cada país, em cada cidade, e em todo lugar o menu é o mesmo, os mesmos hambúrgueres, as mesmas batatas fritas, os mesmos refrigerantes, como se tivesse sido criado sob um plano unificado. E, de fato, foi. O fast food não é apenas comida, é um sistema. Um sistema para destruir a saúde, controlar a população e reduzir as vibrações. Veja como funciona. Uma pessoa que come fast food será pesada, lenta e sem energia. Seu corpo está cheio de toxinas, seu cérebro está nublado. Ela não consegue pensar com clareza, não consegue gerar vibrações elevadas. Ela é perfeita para o papel de escravo na Matrix, energia suficiente para trabalhar 12 horas na fábrica e assistir televisão à noite, mas não o suficiente para fazer perguntas, buscar a verdade ou lembrar-se de quem realmente é. Observe a publicidade do fast food: famílias felizes, crianças sorridentes, amigos se divertindo, conveniência, velocidade, acessibilidade. Nunca uma palavra sobre a saúde, nunca uma palavra sobre a composição, nunca uma palavra sobre as consequências. Porque se as pessoas soubessem a verdade, nunca mais pisariam em um restaurante de fast food. A verdade é que cada hambúrguer, cada porção de batatas fritas, cada refrigerante é um pequeno passo em direção à doença, à obesidade e à morte. Mas a publicidade não lhe conta isso. Ela diz que o fast food te faz feliz, que te conecta com sua família, que facilita a sua vida. E milhões de pessoas acreditam, porque foram treinadas para acreditar mais na publicidade do que no próprio corpo. Agora, a pergunta mais importante: por quê? Por que as elites precisam de uma população doente e fraca? A resposta é simples: controle. Uma pessoa saudável é perigosa. Ela tem energia, tem vontade, tem a capacidade de pensar. Uma pessoa doente é obediente. Ela gasta toda a sua energia apenas para sobreviver, pagar contas e comprar remédios. Ela não tem tempo nem forças para fazer perguntas. Ela é perfeitamente controlável. E a comida industrial é a ferramenta perfeita para transformar uma pessoa saudável em alguém doente, de forma lenta, imperceptível, ao longo de décadas, para que ela nem perceba o que está acontecendo. Ela acha que a obesidade é normal, que o diabetes é normal, que o câncer é normal, que é a idade, que é a genética. Nunca lhe passa pela cabeça que é a comida, que ela está sendo envenenada deliberadamente. Olhe para as estatísticas nos Estados Unidos, o berço do fast food: 70% dos adultos estão com sobrepeso ou obesos. 40% têm pré-diabetes ou diabetes. 50% têm hipertensão. 30% têm doenças cardíacas. 20% têm câncer. E os números aumentam a cada ano. E isso não é apenas na América, é no mundo todo.
Onde quer que a comida industrial e o fast food sejam introduzidos, as taxas de doenças crônicas aumentam exponencialmente. Coincidência ou um sistema que funciona bem? Enquanto as pessoas adoecem, as empresas farmacêuticas ganham bilhões. Os hospitais estão cheios, os médicos prescrevem cada vez mais medicamentos, mas ninguém fala sobre a causa. Ninguém diz às pessoas para pararem de comer comida morta, porque se fizessem isso, todo o sistema entraria em colapso. Lembre-se da sabedoria antiga, que o teu alimento seja o teu remédio e que o teu remédio seja o teu alimento. Essas palavras vêm de um tempo em que as pessoas ainda entendiam que a verdadeira saúde não começa na farmácia, mas no prato. Mas hoje essa sabedoria foi esquecida. Vivemos em um mundo onde comida e medicina estão completamente separadas. Mais do que isso, trabalham uma contra a outra. A comida te adoece e a medicina te mantém vivo apenas o suficiente para que você continue trabalhando e consumindo. Isso não é um acidente, é um sistema de exploração perfeitamente ajustado. Observe o desenvolvimento da indústria alimentícia mais de perto. No final do século XIX, houve um boom repentino na patenteação de tecnologias de processamento de alimentos, métodos de conservação, processos de refinamento e aditivos artificiais. Tudo apareceu quase simultaneamente, como se viesse do nada. A história oficial nos diz que isso foi resultado do progresso científico. Mas, ao investigar as patentes, descobre-se um fato perturbador: muitas dessas tecnologias não foram desenvolvidas para melhorar a comida, foram desenvolvidas para torná-la mais durável, transportável e lucrativa. A saúde do consumidor não importava. Tome como exemplo a hidrogenação de óleos. Esse processo transforma óleos vegetais líquidos em gorduras sólidas, como a margarina. Foi inventado no início do século XX. Os químicos já sabiam na época que esse processo criava gorduras trans que são altamente tóxicas para o corpo humano. Mas isso não impediu ninguém de produzir e vender esses produtos em massa. Pelo contrário, a margarina foi promovida como uma alternativa saudável à manteiga. Médicos a recomendavam, governos a subsidiavam, e milhões de pessoas consumiram por décadas um produto que entupia suas artérias e destruía seus corações. Somente no final do século XX, após milhões terem morrido de ataques cardíacos, as autoridades admitiram relutantemente que as gorduras trans são perigosas. Mas até hoje elas estão presentes em muitos produtos. Ou veja o exemplo do xarope de milho rico em frutose. Esse adoçante foi desenvolvido nos anos 70 do século XX. É mais barato que o açúcar, mais doce que o açúcar e é metabolizado pelo corpo de forma diferente. Estudos mostram que o xarope de milho vai direto para o fígado, onde é transformado em gordura. Causa resistência à insulina, fígado gorduroso, diabetes, mas isso não impediu a indústria de colocá-lo em quase tudo: refrigerantes, sucos, iogurtes, pães, molhos, conservas. Hoje, um americano médio consome mais de 50 kg desse xarope por ano, e a epidemia de diabetes está explodindo. Coincidência ou causa e efeito? O padrão é claro: cada vez que a indústria introduz uma nova tecnologia, a comida torna-se mais barata, mais durável e mais lucrativa, e, ao mesmo tempo, menos nutritiva, menos saudável e mais perigosa. E cada vez nos dizem que isso é progresso, que é bom para nós, que é o futuro. Mas a realidade mostra o contrário. Mostra que a cada década as pessoas tornam-se mais doentes, mais fracas e mais dependentes.
E isso não é um efeito colateral. É o objetivo. 2030. A programação das próximas gerações. Agora, pense no papel da publicidade. A indústria alimentícia gasta anualmente bilhões em marketing, mais do que qualquer outra indústria, exceto a farmacêutica. E essa publicidade não visa os adultos, ela visa as crianças. Estudos mostram que crianças entre 2 e 5 anos já reconhecem marcas e desenvolvem preferências. Os conglomerados de alimentos sabem disso, por isso, colocam seus anúncios em programas infantis, usam embalagens coloridas, brinquedos e personagens de desenhos animados. Eles estão programando a próxima geração para ser dependente de comida morta antes mesmo que essa geração saiba ler. E funciona. Crianças que crescem com fast food e alimentos processados desenvolvem um paladar condicionado a altas quantidades de açúcar, sal e gordura. A comida de verdade passa a ter um gosto insosso para elas. Uma maçã fresca não pode competir com uma barra de chocolate, cenouras não competem com batatas chips, água não compete com refrigerante. Seus receptores gustativos são condicionados a reagir apenas a estímulos extremos. E quando essas crianças crescem, continuam com esses padrões, alimentando seus próprios filhos com a mesma comida morta. O ciclo se repete. Geração após geração torna-se mais fraca, mais doente e mais dependente. A pseudociência financiada. Mas o mais assustador não é a publicidade, é a ciência, ou melhor, a pseudociência que a indústria alimentícia financia. Observe quem realiza os estudos nutricionais, quem escreve as diretrizes alimentares e quem ensina aos médicos o que dizer aos pacientes. Na maioria dos casos, são pessoas pagas, direta ou indiretamente, pela indústria. Universidades recebem doações, pesquisadores recebem contratos de consultoria, sociedades profissionais recebem patrocínios. E, de repente, surgem estudos mostrando que cereais refinados são saudáveis, que produtos com baixo teor de gordura, low fat, são melhores que os integrais, que o açúcar em moderação não é problema, que o café da manhã é a refeição mais importante do dia ou que se deve comer 6 vezes ao dia. Todas essas recomendações têm algo em comum, elas promovem o consumo de alimentos processados e mantêm as pessoas dependentes da indústria. A verdade é exatamente o oposto. Cereais refinados são lixo, produtos light são entupidos de açúcar, açúcar é veneno em qualquer quantidade, o café da manhã não é necessário se você não tiver fome, e 6 refeições por dia mantém sua insulina constantemente alta, impedindo seu corpo de queimar gordura. Mas, se você diz essas verdades, é rotulado como extremista ou teórico da conspiração. A fraude da pirâmide alimentar. Veja a história da pirâmide alimentar. Em 1992, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos publicou a primeira pirâmide oficial. Na base estavam pães, cereais, arroz e massas, de 6 a 11 porções por dia. Acima, frutas e vegetais, depois laticínios e carne, e no topo, como algo a ser evitado, gorduras e óleos. Essa pirâmide tornou-se a base das recomendações mundiais. Escolas a ensinaram, médicos a recomendaram, governos a promoveram. Qual foi o resultado? Uma explosão de obesidade, diabetes e doenças cardíacas. Por quê? Porque a pirâmide estava errada, fundamentalmente errada. O corpo humano não precisa de cereais, massas ou arroz, essas são invenções modernas que entraram na dieta humana apenas nos últimos 10.000 anos, e na forma refinada são puro veneno.
Eles são convertidos instantaneamente em açúcar, elevam a insulina e causam inflamação. Mas a pirâmide recomendava usá-los como base da dieta. Por quê? Porque as pessoas que criaram a pirâmide foram influenciadas pela indústria de grãos. Não se tratava de saúde, tratava-se de lucro. Além disso, a pirâmide demonizou a gordura. Por décadas, disse-se que a gordura engordava e causava doenças cardíacas. Assim, as pessoas substituíram a gordura por carboidratos, manteiga por margarina, leite integral por leite desnatado com açúcar adicionado, carne por pão. E ficaram cada vez mais gordas e doentes. A verdade é que gorduras saudáveis são vitais para os hormônios, membranas celulares e o cérebro. Gorduras naturais, manteiga, ovos, carne, nozes, não engordam. O que engorda é o açúcar e os carboidratos refinados. O coquetel químico e os aditivos. Agora olhe para os aditivos. Se você ler a lista de ingredientes de um alimento processado médio, encontrará nomes que parecem fórmulas químicas: benzoato de sódio, sorbato de potássio, glutamato monossódico, aspartame. A indústria nos assegura que são seguros em pequenas quantidades, mas será verdade? Veja o glutamato monossódico. Esse realçador de sabor engana seus receptores e faz até os ingredientes mais medíocres parecerem deliciosos. Estudos mostram que é uma neurotoxina que hiperexcita os neurônios e pode destruí-los. Está associado a dores de cabeça, náuseas e palpitações. O mesmo ocorre com o aspartame, usado em produtos diet. Ele se decompõe no corpo em metanol e formaldeído, ambos altamente tóxicos. Estudos em animais mostram aumento no risco de câncer, mas as agências reguladoras continuam dizendo que é seguro. O truque é que os estudos de segurança costumam ser de curto prazo e examinam apenas uma substância isolada. Na realidade, as pessoas consomem dezenas de aditivos simultaneamente por décadas. Ninguém estuda o efeito cumulativo ou as interações. Isso é deliberado. O sistema é feito para que os responsáveis nunca sejam punidos. Embalagens e hormônios. Pense também na embalagem. A maioria dos alimentos processados é embalada em plástico que contém bisfenol A, BPA e ftalatos. Eles são disruptores endócrinos que imitam hormônios no corpo e interferem no sistema hormonal, sendo associados à infertilidade, puberdade precoce e câncer. Essas substâncias migram do plástico para a comida, especialmente se aquecidas. A indústria sabe disso, mas não faz nada porque o plástico é barato e aumenta as margens de lucro. As agências reguladoras não agem por causa do fenômeno da porta giratória. Executivos alternam entre cargos da indústria e posições do governo, escrevendo leis que favorecem seus ex-empregadores. E o público permanece no escuro. A indústria da carne moderna. Por fim, olhe para a indústria da carne. A produção moderna é uma história de horror. Animais são mantidos em condições imundas e recebem ração que não faz parte de sua dieta natural. Vacas que deveriam comer grama comem soja e milho. Isso os adoece, então recebem toneladas de antibióticos e hormônios de crescimento para crescerem mais rápido. O resultado é uma carne carregada de toxinas e proteínas de estresse. Os antibióticos na carne matam a sua flora intestinal e criam superbactérias resistentes. O estresse que o animal sente ao ser abatido em pânico permanece na carne e afeta você em nível energético. Mas a indústria diz que tudo é seguro, e a maioria das pessoas acredita porque a verdade é desconfortável demais para ser aceita.
a destruição da natureza e a perda de conhecimento. A agricultura industrial que abastece a indústria alimentícia está destruindo o planeta. As monoculturas esgotam o solo, os agrotóxicos matam abelhas, pássaros e peixes, e os fertilizantes químicos contaminam o lençol freático. A pecuária intensiva gera mais gases de efeito estufa do que todos os carros e aviões juntos. Florestas tropicais são derrubadas para dar lugar a campos de soja que alimentam o gado. E tudo isso para produzir comida morta que adoece as pessoas. É uma loucura, mas uma loucura lucrativa, e por isso continua. O jejum e a cura pelo alimento vivo. Imagine acordar de manhã e seu primeiro pensamento não ser o que posso engolir rápido para ir trabalhar, mas sim como posso nutrir meu corpo hoje? Como posso aumentar minha energia e manter minha mente clara? Isso não é fantasia, era realidade antes da Revolução Industrial, e pode voltar a ser sua realidade se você entender o que realmente está no seu prato. A verdade sobre a comida é simples, a fome real é rara. O que a maioria das pessoas sente é, na verdade, carência de nutrientes. Observe as chamadas sociedades primitivas que ainda existem, os Maasai na África, os Inuit no Ártico, os Hunza no Paquistão. Essas pessoas não conhecem as doenças da civilização, nem diabetes, nem câncer, nem problemas cardíacos, nem obesidade. Seus dentes são perfeitos sem nunca terem visto um dentista, seus ossos são fortes e sua visão é aguçada até a velhice. E isso sem medicina moderna, sem antibióticos ou cirurgias. Qual o segredo? O alimento deles. Eles comem o que o ambiente lhes dá, tudo natural, não processado e fresco. Mas assim que esses povos entram em contato com a civilização ocidental e começam a comer farinha refinada, açúcar e conservas, algo terrível acontece. Em uma única geração, desenvolvem as mesmas doenças que nós. Seus dentes apodrecem e eles se tornam diabéticos. Isso foi documentado pelo dentista Weston Price nos anos 30. A prova é inquestionável. A comida industrial é veneno. Passos para a mudança. O que você pode fazer se vive em uma cidade e não tem tempo? Você ainda tem uma escolha. A cada refeição, você toma uma decisão: apoia o sistema que te envenena ou escolhe o caminho de volta ao alimento vivo. Não é fácil nem barato, mas é possível. 1. Consciência. Leia os rótulos. Se um produto tem mais de 5 ingredientes ou nomes que você não consegue pronunciar, coloque-o de volta. Se afirma ser saudável, low fat ou sem açúcar, desconfie. Comida de verdade não precisa de rótulos. Uma maçã é uma maçã. 2. Simplificação. Pare de complicar. A indústria quer que você esteja confuso. Volte ao princípio. Coma carne, peixe, ovos, legumes, frutas e nozes. Coisas que crescem, que vivem e que apodreceriam se você não as comesse logo. Isso é comida de verdade. 3. Qualidade sobre quantidade. Pare de buscar o preço mais baixo. Comida barata sai caro para a sua saúde. Um frango de 3 euros no supermercado foi criado em sofrimento e embebido em antibióticos. Um frango de fazenda custa mais, mas é nutritivo. Você precisará de menos para se saciar e economizará no futuro por não ficar doente. 4. Jejum. Esta é a ferramenta de saúde mais incompreendida. Ensinaram-nos que precisamos comer constantemente, mas isso é propaganda. Seu corpo precisa de pausas para digerir, limpar e reparar.
Dar ao corpo 16 horas de intervalo entre o jantar e a primeira refeição do dia seguinte permite que ele se cure. E o melhor, é de graça. Água, fermentação e a mentira da gordura. O quinto passo é a água. Água de verdade, não o líquido em garrafas de plástico ou a água fluoretada e clorada da torneira. Encontre uma fonte de água limpa, se possível água de nascente, ou no mínimo água filtrada. Seu corpo é composto por 70% de água. A qualidade dessa água determina a qualidade da sua saúde. A água não é apenas H2O, ela é portadora de informação, possui estrutura e memória. As civilizações antigas sabiam disso, construíam templos e nascentes e tratavam a água como sagrada. Nós esquecemos isso. Bebemos água morta de garrafas plásticas e nos perguntamos por que nos sentimos sem vida. O sexto passo é a fermentação. Esta é uma tecnologia antiga que foi quase esquecida. Chucrute, quinte, kefir, kombucha, vegetais fermentados. Esses alimentos estão vivos, são repletos de bactérias benéficas que constroem sua flora intestinal. E sua flora intestinal é a chave para tudo, para sua digestão, seu sistema imunológico, seu humor e sua clareza mental. 80% do seu sistema imunológico reside no intestino. Se seu intestino está doente, você está doente. Alimentos fermentados curam o intestino e são fáceis de fazer: repolho, sal, um frasco e tempo. Isso é tudo o que você precisa para o chucrute, nada de suplementos caros ou pílulas. O sétimo passo é a gordura. Pare de ter medo da gordura. A mentira da gordura foi uma das maiores enganações do século XX. Gorduras saudáveis são vitais: manteiga de vacas que pastam, banha de animais de pasto, gemas de ovos de galinhas caipiras, abacates, nozes, azeite de oliva, óleo de cocô. Essas gorduras nutrem seu cérebro, seus hormônios e suas membranas celulares. Elas não te engordam, o que engorda é a combinação de gordura e açúcar nos alimentos processados. Gorduras naturais sem açúcar são remédios, elas te saciam, estabilizam o açúcar no sangue e dão energia duradoura. Sazonalidade, gratidão e comunidade. O oitavo passo é comer de forma sazonal e local. Pare de comprar morangos em janeiro que foram trazidos de avião do outro lado do mundo. Como que cresce na sua região quando está na época? Seu corpo está adaptado aos alimentos do seu ambiente, e o alimento sazonal está no auge de seus nutrientes. O nono passo é a gratidão. Antes de comer, faça uma pausa. Olhe para o seu alimento e pense de onde ele veio: o agricultor, o sol, a chuva, a terra. Sinta gratidão. Esse simples ato muda a energia do alimento e como seu corpo o recebe. As culturas antigas rezavam antes de comer, não por superstição, mas por compreensão energética. O alimento é informação, e sua atitude influencia como essa informação é lida pelas suas células. O décimo passo é a comunidade. Não coma sozinho em frente à TV ou ao computador. Coma com outros, com família, com amigos. A refeição compartilhada era o centro da vida social em todas as culturas tradicionais, era sagrada. O mundo moderno destruiu isso. Comemos sozinhos, no caminho, em frente às telas, e nos perguntamos por que nos sentimos isolados. Volte a cozinhar, comer e conversar juntos. Isso nutre não apenas o corpo, mas também a alma. Onde encontrar comida de verdade? Mercados de produtores locais são o melhor lugar.
Lá você pode conhecer as pessoas que cultivam seu alimento e construir uma relação. Se mercados não estiverem disponíveis, procure lojas de produtos orgânicos, mas tenha cuidado, orgânico nem sempre é sinônimo de saudável. Grandes corporações criaram o junk food orgânico, biscoitos e batatas chips orgânicos ainda são junk food. Comida orgânica real é simples: vegetais, frutas, carne, ovos. E, se possível, cultive você mesmo. Mesmo em uma varanda ou parapeito de janela, você pode cultivar ervas ou brotos. É incrivelmente satisfatório comer algo que você mesmo cultivou e isso te conecta novamente com os ciclos da natureza. Superando a programação. O maior desafio não é encontrar comida de verdade, mas superar a programação. Você foi condicionado a vida inteira a acreditar que fast food é normal, que a conveniência é mais importante que a saúde e que cozinhar é perda de tempo. Essas crenças foram reforçadas pela publicidade, escolas e normas sociais. Se você comer diferente, será visto como estranho. Mas não se deixe deter. Você faz isso por si mesmo, pela sua liberdade. Cada vez que escolhe comida real, você diz: não aceito ser envenenado, não aceito ser controlado. É um ato revolucionário. As recompensas são imediatas. Em poucos dias, você sentirá mais energia e mente clara. Em semanas, seu corpo começa a curar, inflamações diminuem, o peso se normaliza. Em meses, problemas crônicos que você achava normais da idade, dores de cabeça, dores nas articulações, fadiga, desaparecem. Não eram sinais de envelhecimento, era envenenamento. A dimensão espiritual da vibração. Existe uma dimensão espiritual, comida de verdade aumenta sua vibração. Isso não é esoterismo, é física. Tudo é energia e vibração. Vibrações baixas significam medo, raiva, doença. Vibrações altas significam amor, alegria, clareza. Comida viva tem vibração alta. A comida é a arma definitiva. O futuro planejado, a desumanização. O que é mais assustador não é o passado, mas o futuro planejado. Veja o que já está sendo desenvolvido em laboratórios: carne artificial cultivada a partir de células, proteína de insetos como substituto da carne, comida sintética impressa por máquinas. Tudo é vendido como solução para a fome ou para o clima, mas, na realidade, é o próximo passo na desumanização. Querem afastar você ainda mais da comida real, mudando para uma dieta totalmente sintética que eles possam controlar completamente. Imagine um mundo onde seja ilegal criar sua própria galinha ou cultivar vegetais. Pense que isso é ficção científica. Em alguns lugares já é ilegal coletar água da chuva ou vender leite cru. Passo a passo, o cerco está se fechando. O plano é uma população que dependa de um sistema centralizado para comer. Se você não obedecer, não terá acesso aos alimentos. É a submissão total pelo estômago. O caminho da liberdade, conhecimento e ação. Mas há uma saída. E a saída é o conhecimento. O conhecimento que eles tentam suprimir desesperadamente, sobre permacultura, preservação de sementes, conservação de alimentos sem química, sobre plantas silvestres comestíveis. Esse conhecimento é a única garantia real contra a tirania. Se você sabe como cultivar comida e purificar água, você é livre. Eles querem você dependente para que seja fraco, por isso,
O conhecimento dos seus avós foi removido das escolas. Um homem faminto não pensa em revolução, ele pensa apenas em como alimentar os filhos. Hoje, o controle foi aperfeiçoado. Eles não precisam mais de correntes ou soldados em cada esquina, eles só precisam do sistema alimentar. E o mais incrível, as pessoas pagam voluntariamente para serem envenenadas e defendem o sistema que as destrói. A rebelião silenciosa. No entanto, o seu corpo tem uma capacidade mágica de autocura. Se você parar de dar a ele o que o fere e der o que ele precisa, ele se regenerará. Seus pensamentos ficarão mais claros, sua intuição mais aguda e você começará a ver as conexões entre os eventos da história. Você não é uma vítima. A cada refeição, você pode retomar o seu poder. Pare de alimentar o sistema que te envenena. Comece pequeno, ervas na janela, um pequeno jardim, compre do produtor local. Escolha a vida. O que você vai escolher? Continuar sendo um escravo alimentado com comida morta, programado por hábitos e controlado pela dependência? Ou ser livre para escolher o que come, saber de onde vem seu sustento e decidir como quer viver? A escolha sempre foi sua. Você é mais poderoso do que acredita. Homem por homem, refeição por refeição, podemos retomar o mundo que nos foi roubado. A comida industrial nunca foi sobre progresso, foi sobre controle. Mas você pode escapar desse controle agora mesmo. Na sua próxima refeição, escolha a vida em vez da morte, a verdade em vez da mentira, a liberdade em vez da servidão. Observe como o seu mundo se transforma. Pois a verdade está sempre próxima, basta querer enxergá-la.